Uma boa madrugada para todos vocês. Estou aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus para todos vocês. Entenderem e compreenderem que Jesus ele é o Messias, chamado Cristo. E vocês só vão ficar sabendo, como já tenho falado, realmente nos outros vídeos que já tenho falado, que irei continuar lendo até os 66 livros da Bíblia Sagrada, porque eu já li a Bíblia por completa. E estou lendo de novo e sempre vou continuar lendo e relendo para trazer a mensagem para todos vocês de Deus. E vocês só vão ficar sabendo mesmo por completo se Jesus é ou não é o Messias, o Filho de Deus, se vocês continuarem assistindo e visualizando todos os meus vídeos até o final dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Agora que eu já estou no 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth. Capítulo 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Versículo 2. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Versículo 4. Que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra mulher era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali. Versículo 5. Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. A volta para Belém. Versículo 6. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Versículo 7. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos, os meus filhos e esposo de vocês 2. Vocês foram tão boas para mim, portanto voltem para a casa dos seus pais. Versículo 9. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto. Versículo 10. E
disseram, nós não voltaremos. Nós iremos com a Senhora e ficaremos com o seu povo. Versículo 11. Mas Noemi respondeu, voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo. Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Versículo 12. Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse, esta noite e chegasse a ter filhos, versículo 13, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não. Minhas filhas, o Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Versículo 14. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou com a sua sogra Noemi. Versículo 15. Veja, disse Noemi, a sua cunhada, voltou para o seu povo e para os seus deuses. Voltem você também para casa com ela. Versículo 16. Porém Ruth respondeu, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Versículo 17. Onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada, que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Eu não vou abandonar a senhora. Eu vou cuidar da senhora e a senhora vai cuidar de mim. Uma da outra. Quero que vocês entendam que a atitude de Ruth com sua sogra, nessa época que estamos vivendo, é difícil encontrar uma nora desse porte como Ruth. Mesmo o seu esposo morreu, faleceu, mas ela ficou do lado da sogra, sem ter nada, na ruína, sem ter aonde morar, sem teto. Mas ela disse, aonde a senhora morar, eu morarei com a senhora. Aonde a senhora for, eu irei com a senhora. E não me impeça, não me mande voltar, porque eu não vou te abandonar. Não vou voltar para a casa dos meus pais e te abandonar. Vou cuidar da senhora como cuidei do seu filho, como eu amei o seu filho,
eu a amarei também. Como fui fiel ao seu filho, também serei fiel à senhora. Não vou lhe abandonar. A senhora cuida de mim e eu cuido da senhora. Estamos juntas no mesmo barco. O que a senhora passar, eu também passarei. As suas dores que a senhora sentiu, eu também sentirei com a senhora. Juntas, nós duas, passaremos aflições, angústias, desesperos, mas eu não vou voltar atrás. Vou continuar do seu lado e a senhora do meu lado. Versículo 18. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida ir com ela, não disse mais nada. Versículo 19. E elas continuaram a viagem juntas para Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é Noemi, aquela que foi embora daqui com seu esposo, com seus filhos, levou o que tinha e agora volta sem nada. Está arruinada. Não tem o que comer, não tem onde morar. Está sem nada, arruinada. E olhem, também vem com ela uma outra mulher. Quem é essa mulher? Todos disseram: nós não sabemos quem é essa mulher. Versículo 20. Porém ela respondia: não me chame de Noemi. A feliz chame de Mara. Porque hoje eu tenho amargura. Perdi tudo. Meu esposo, meus filhos, estou sozinha. Não me chame de Noemi, a feliz. Chame de Mara, porque eu tenho amargura. Estou sem nada. Só me resta a minha nora do meu lado. Ela sabe o que eu passei e eu também sei o que ela passou. Estamos juntas. Amargurada porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Versículo 21. Quando saí daqui, eu tinha tudo. Tudo. Mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chama de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Versículo 22. E foi assim que Noemi voltou de Moabe, com Ruth, a sua nora, moabita. Elas chegaram a Belém, quando a colheita de cevada estava começando. Chegaram sem nada, na esperança de conseguir alguma coisa, na esperança de construir de novo as suas vidas.
estava sem nada. Ah, que amargura! Noemi e Ruth se encontravam. Ruth vai catar espigas, se humilhando, mas ela vai para cuidar dela mesmo, para que não falte nada para ela e nem para a sua sogra, Noemi. Capítulo 2. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Versículo 2. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Então Noemi respondeu: vá, minha filha. Respondeu Noemi: vá, minha filha. Precisamos ter alguma coisa, o alimento para nos sustentar. Não temos nada. Vá, minha filha. Vá. Versículo 3. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Versículo 4. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor o abençoe. Responderam eles. Versículo 5. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Eu não a conheço, eu nunca a vi. Quem é aquela moça? Vocês a conhecem? Como se chama? Falem para mim o nome dela, se vocês a conhecem. Porque eu nunca a vi. Uma mulher catando espigas na minha plantação? Quem é essa mulher? Versículo 6. Ele respondeu: é a Moabita que veio de Moabe com Noemi. Versículo 7. Ela me pediu que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas, porque eu conheço todas elas, mas você eu não conheço. Fique perto delas, junto com elas. Versículo 9. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você.
Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Versículo 10. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? Versículo 11. Boaz respondeu: Eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Versículo 12. Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez, que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar-lhe, dê uma grande recompensa. Versículo 13. Ruth disse a Boaz: O Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me dá ânimo falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Versículo 14. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: Venha aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Então ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada, torrada. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Versículo 15. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não a aborreçam. Versículo 16. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair, para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. Versículo 17. E assim Ruth catou espigas no campo até de tarde. Depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Versículo 18. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra, Noemi, o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Porque Noemi não tinha nada, ela não tinha ficado com nada em casa, então ela trouxe para sua sogra. Olha a bondade que ela tinha no coração, que Ruth tinha, o cuidado com a sua sogra Noemi. Ela deixou, ela guardou e trouxe para ela se alimentar também. Que exemplo de uma nora para uma sogra. É difícil encontrar nessa época uma mulher com esse caráter. É muito difícil.
Versículo 19. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. Versículo 20. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, como para os que já morreram. Noemi continuou: esse homem é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. Versículo 21. Então Ruth disse: além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. Noemi, minha sogra, não vai faltar mais nada para nós. Vamos conseguir sobreviver. Como tenho dito que não vou te abandonar, como tenho dito que aonde a senhora morar, eu morarei com a senhora. Como tenho dito que aonde a senhora morrer, eu também morrerei com a senhora. Aonde a senhora viver, eu também estarei com a senhora. Estamos juntas. A senhora me ajuda e eu te ajudo também. Versículo 22. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se fosse trabalhar na plantação de outro homem, você poderia ser humilhada. Versículo 23. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada e do trigo e continuou morando com a sua sogra Noemi. A bondade de Boaz. Mas o capítulo 2 do 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth, ele só tem 23 versículos. A bondade de Boaz, capítulo 3. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Porque nós não temos um lar, moradia própria, não temos. Mas você precisa. Você precisa, minha filha. Você precisa de um esposo. Você precisa de um lar. Você é tão boa comigo como foi com meus filhos. Versículo 2. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes. Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Versículo 3. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber.
que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Versículo 4. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então, vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Versículo 5. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Versículo 6. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra Noemi havia mandado. Obediente, muito obediente à sua sogra. Noemi, Ruth era. Elas não brigavam, não discutiam, eram unidas, as duas. Versículo 7. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. Versículo 8. No meio da noite, ele acordou. De repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Agora, só tem uma coisinha que eu vou contar logo para vocês entenderem as coisas. Por que Noemi ela pediu que Ruth se deitasse aos pés de Boaz, o seu parente mais próximo? Porque ele era solteiro, não tinha esposa, não era casado. E Ruth precisava de um homem bom e honesto, fiel, obediente como ela. Será que vocês não conseguiram entender ainda? Então Noemi escolheu o melhor para Ruth, sua nora. Versículo 9. Ele perguntou: quem é você? Então Ruth respondeu: eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela: o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Versículo 10. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra, pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda a gente sabe que você é uma mulher direita.
vou fazer tudo o que me pedir. Versículo 12. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Não vou deixar faltar nada para você e nem para Noemi, sua sogra, minha parente. Não vou deixar vocês mendigar o pão. Não vou deixar vocês dormir desaconchegadas. Vou cuidar das duas e proteger as duas. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Versículo 13. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Preciso saber se ele quer cuidar de vocês, se ele quer ser responsável por vocês. Se ele quiser ser responsável por vocês, então eu deixarei. Não interferirei em nada. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora, deite-se e durma de novo. Vou cuidar de vocês, vou proteger vocês. Versículo 14. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Porque ele não queria que ela fosse defamada, desrespeitada. Ele não queria isso, ele queria protegê-la e proteger Noemi também, cuidar das duas. Versículo 15. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu, e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Versículo 16. Quando ela chegou à casa, a sua sogra, Noemi, perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda. Versículo 17. Ele também me deu toda esta cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para a sua sogra. Versículo 18. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje.
Ele é um homem bom e honesto. Ele vai cuidar de você. Não se preocupe. Já deu tudo certo para você, minha filha. No capítulo 3 do 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth, só tem 18 versículos. Boaz casa com Ruth. Capítulo 4. Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, venha aqui e sente-se aqui do meu lado. Ele foi e sentou-se do lado de Boaz. E conversaram os dois sobre o assunto de Noemi e de Ruth, que elas duas estavam passando por privações e que não era bom a família mais chegada deixasse essas coisas acontecer. Que eles tinham que ajudar e proteger as duas em tudo. São famílias. Versículo 2. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sentem-se aqui, junto de nós dois. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Versículo 4. Então eu resolvi convencer Perdão, ele não falou isso, ele falou assim, no versículo 4. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Versículo 5. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Versículo 6. Então o homem respondeu: nesse caso não vou usar o meu dinheiro de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Versículo 7 e 8. O versículo 7 está resumido no 8. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e
deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Era um sinal de um acordo, uma aliança qual o, o, o homem que dava a sua sandália ao o comprador das terras era um sinal de que ele não iria interferir jamais. Versículo 9. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malom. Versículo 10. Também casarei com Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim, o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Versículo 11. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães das nações israelitas. Que você seja rico e famoso em Belém, Efrata. Versículo 12. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pires, filho de Judá, e de Tamar. Versículo 13. Então Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. Versículo 14. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Versículo 15. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que 7 filhos. Versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Versículo 17. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e ele deram o nome de Obedé. Obedé veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Estamos quase chegando, para que vocês venham entender realmente que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Hoje eu terminei de ler o 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de
Ruth. E amanhã estarei pelas mesmas horas, pelas madrugadas, trazendo a palavra de Deus para vocês. Como vocês já assistiram o vídeo até o final, tanto Noemi era uma sogra boa e honesta e bondosa para Ruth, como Ruth também era boa e honesta e fiel ao seu esposo Malom. E para sua nora, Malom também a amava muito. E para sua sogra, Ruth era obediente e a amava e era fiel a Noemi. As duas não brigavam, não eram intrigadas, concordavam umas com as outras. Uma com a outra concordava. E a história tão linda de Ruth, que comove, você que está assistindo esse vídeo, comove, porque ela foi um exemplo de mulher para as outras mulheres de Israel, como para todas as mulheres, fiel ao seu esposo Malom, falecido, e para Noemi. Ela não a abandonou, não a deixou só, ela seguiu a jornada junto com Noemi. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã, pelas madrugadas. Amém.